E aí eu acho que isso entra essa questão da religião e essa questão do transcendental, né? Tanto é que o exemplo que ele dá é de Deus, né? Deus é a imagem e semelhança do homem, porque foi o homem que criou a ideia. Kant fala isso? É Hegel fala isso. Porque é a gente que criou, né, o significado de tudo, né? O significado, o que é o meio ambiente, né? O que é o planeta Terra. É nós que estamos dando esse significado, né? Então, nesse sentido, eu acho que toda religiosidade, ela entra nessa interpretação. Eu acho que é uma forma que o homem tem para interpretar a vida, para interpretar o transcendental, né? Para interpretar o meio que a gente vive, né? Então, eu acho que todas as religiões devem ser respeitadas nesse sentido, de que cada religião, ou cada doutrina, ou cada culto, ou o que a gente quiser chamar de religiosidade, né? Tem a sua visão Tem a sua explicação, né? É a explicação que aquele grupo social dá para uma realidade, para uma situação, por uma interpretação, por uma vontade, enfim. E aí o que eu acho interessante, que a gente pode ver de repente que tem uma ligação entre todas essas religiosidades, é a questão da fraternidade, a questão da solidariedade, né? Me parece que eu não tenho contato com todas as religiões, eu não estudei todas as religiões, mas aquelas que eu tive contato, me parece que existe um laço entre elas nesse sentido, de fraternidade, de solidariedade, de amor ao próximo, né? Isso me parece que é um norte que rola em todas essas religiões, né? Então, tipo, é como se as religiões, cada um tem o seu caminho, mas o final ou o objetivo é bem parecido. É uma vida melhor para quem tá vivendo, né? Para quem tá junto ali. Eu acho que o meu entendimento sobre religião é mais ou menos esse, eu acho. E aí serve para Deus também, né? Eu acho que Deus, a gente pode dar o nome que quiser. Deus, Buda, energia, o transcendental, enfim, a Pachamama, a gente pode dar o nome do que a gente quiser. Mas eu acho que no final das contas é esse espírito, né? Essa ideia de amor ao próximo, eu acho. De amor ao próximo, não só ao próximo ser humano, mas ao próximo de todos os seres da Terra, do universo, inclusive dos planetas, enfim, de tudo que existe, né? E aí quando você fala isso, né, desse amor ao próximo, correlacionando a Deus, esse Deus para você é o próximo? O que é esse Deus aí que você fala aí? Então, eu acho que uma pergunta difícil de responder, né, cara? Mas... É que você entrou, né? A gente tava falando aqui de religião, dessa ideia me parece que cada uma entrou em algum momento, né? Com um ser que trouxe esse caminho, mas com ideias claras de amor, né? Disso. E por que disso, né? Isso está de alguma maneira relacionado a Deus? Então, né? É difícil. Eu vou te falar que eu não sei se eu acredito na existência de um Deus, sabe? Eu não sei se eu acho eu acho que toda doutrina religiosa ela tem uma coisa muito boa, que são esses princípios, esses valores de igualdade, de fraternidade, de respeito ao próximo, de amor ao próximo. Eu acho que isso é interessantíssimo em todas as religiões. Mas eu acho que elas são formas de explicar alguma coisa, né? Explicar o quê, né? Eu acho que a grande maioria, pelo menos das religiões judaico-cristãs eu não lembro o nome dos autores agora, mas eu lembro de ver um pessoal falando que se a gente pegar a religião que existia no Egito Antigo, né, e verificar essas religiões judaico-cristãs, elas têm todas um mesmo fundamento, né? Que no final das contas é o movimento dos astros, né? Então, assim, o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, né? Isso tudo está representado nas estrelas, né? Então, assim, o Natal, né? O Cristo ressuscita em 3 dias, né? Então, tem 3 estrelas que existem. Tem uma estrela que existe num determinado momento do período do ano, que depois de 3 dias ela reaparece. Ela some 3 dias, depois ela reaparece, né? No nascimento de Cristo, tem 3 estrelas que aparecem próximo de uma estrela logo na data do nascimento dela. Aí depois de determinado tempo elas não aparecem mais, né? Então eu fico com a impressão que muito dessas religiões são uma forma de explicar o que está acontecendo lá em cima, né?
E aí, não é por outro motivo que Deus vive acima de nós, né? Ou Buda, ou várias, ou enfim, né? Outras questões, né? Outros deuses, vamos falar assim, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos uma representação. Agora, uma crítica que eu tenho é a seguinte: a despeito de não acreditar tanto nas religiões, né? Eu acredito num transcendental. Eu acho que existe um transcendental e eu acho que é saudável para o ser humano acreditar que existe um transcendental. Ou constatar, conforme o Samuel, né? Por quê? A gente, nesse momento de modernidade, né? A gente lembra o seguinte: a gente vivia um período de feudalismo, né? Tinha o feudalismo, né? Que é a igreja católica, né, a igreja cristã, e depois veio aí os protestantes, né, mas no feudalismo eram principalmente a igreja católica, né, que veio ali e que tudo era Deus, né, toda a base Sim. política, social, era tudo Deus, né. Com a modernidade, o Deus virou a ciência, né, é a racionalidade, é tudo racional, racional, Deus ficou lá embaixo, né. Assim, se a gente pode falar assim, né, com todo respeito. Sim, total. Mas o Deus ficou lá embaixo. E a razão virou o norte para tudo, né? Para todas as ciências, a ciência é a razão, né? Então, assim, eu enquanto acadêmico, eu sou um cientista, né? Então eu acredito na ciência. Eu constato a ciência, né? A ciência realmente tem que ser o nosso norte. Só que eu não acho que a gente precisa, porque somos racionais, porque somos seres que se pautam na ciência, né? Não negacionistas, né? Não é porque a gente acredita na ciência que a gente pode deixar completamente de lado o transcendental. É interessante para o ser humano pensar no transcendental, né? Pensar que não é tudo número, né? Que não é tudo só economia, que não é tudo só mercado. As coisas né? se separaram, parece, né? Total. Parece que assim, existe aqui a religião, existe a ciência, e são coisas que estão totalmente separadas, né? E é engraçado se a gente for ver os seres antes, né? A história, essas coisas estavam juntas, né? Estavam a ciência e a religião, se assim, o religare, estava junto, né? Hoje parece que são coisas separadas, né? Separadas e que não podem se misturar, como água e azeite, né? Total. Que não podem se misturar, ou é um ou é outro, né? E eu não acho que é por aí. Parece que parece até que a ciência é uma outra religião, né? Deus é a galera da ciência. Deus virou a ciência. Deus virou a ciência, Total. né? A ciência virou Deus, né? A ciência virou nosso Deus. Hoje a gente acredita na ciência, né? A gente não constata, né? A gente acredita na ciência. Então é uma coisa muito louca, porque a gente só trocou. E é interessante você entrar nesse assunto, Wall, porque assim, né? Se a gente for no passado, antes não sabiam o que era Bluetooth, não tinha eletricidade, não tinha nada disso. E se alguém chegava e falava que a Terra era redonda, essa pessoa era maluca. Essa pessoa era morta. Né? Mas isso não significa que, assim, a ciência não tinha descoberto ainda isso, né? Aí me traz essa reflexão. Existem coisas que as pessoas falam hoje que ainda a ciência não descobriu. E provavelmente podem recriminar, né? Será que a gente vai encontrar um ponto que a ciência e a religião vão se dar as mãos e falar, gente, faz sentido a gente estar aqui junto ou não? Isso é uma coisa totalmente separada, né? Como você vê isso? Não, eu acho que não precisa ser totalmente separado. Eu acho que pode ter a gente pode se pautar pela ciência, mas isso não necessariamente significa a gente deixar de lado a religiosidade, o transcendental, né? E aí entra a minha explicação sobre o que eu acho que é Deus, né? Porque assim, eu acho que tudo é uma coisa só, né? Tudo está interconectado. Tudo está interconectado, é o que eu te falei no começo, né? O Big Bang tá rolando, a gente tá no meio do Big Bang, ele tá acontecendo, né? A expansão tá acontecendo, né? Então, nesse sentido, nós somos feitos dos mesmos átomos, das mesmas moléculas de carbono, de hidrogênio, que é feito todo o resto, né? A Lua, esse copo, né? Você, eu, o livro, Júpiter, enfim, tudo é feito do mesmo material, né? E tudo isso tá ligado, de alguma forma, né? Tá conectado através da matéria. A matéria é uma coisa só, que ela se transforma, né? Tanto é que a gente estudava, né?
nada se cria, nada se forma, tudo se transforma, né? Então, assim, tudo a matéria está em constante transformação. A gente morre, decompõe, a gente vai virar adubo, vai virar terra, vai virar pedra, vai virar, enfim, vai virar comida na barriga de uma minhoca, que vai virar comida num passarinho, que vai virar um passarinho, que vai virar várias coisas. Então, mas esse interconectado, desculpa te intrometer, Uol. Esse interconectado você diz simplesmente no sentido da matéria ou do transcendente que você trouxe agora há pouco? então, é isso. Tudo. Então, a gente está ligado por essa matéria, né? E aí, essa matéria, quando a gente... Meu entendimento pessoal, né? Enfim, quando a gente morre, essa matéria ela vai virar outra coisa, né? E isso é o transcendente. Isso é a ligação, né? É uma questão que é material, ela é material. Mas eu continuo vivendo nesse outro ser. Eu continuo vivendo nessa pedra. Eu continuo vivendo na barriga do passarinho. Que vai virar um passarinho. Que vai virar um ser humano. Enfim, porque esse passarinho vai virar comida de uma onça. Enfim, né? Uma teia, é uma teia assim, que tá tudo indo e voltando, mas que... A grama vai beber no meu adubo, por exemplo, né? É assim, vamos supor que a grama vai beber nas moléculas minhas que estão na terra. A vaca vai comer essa grama. O ser humano vai se alimentar dessa vaca, né? Então eu virei um ser humano, de certa forma. A minha matéria virou um ser humano de novo. Isso para mim é a ressurreição, vamos falar assim, né? A gente, através da matéria que a gente vai virar os outros seres, né? Seres cientes ou não cientes, né? Então, assim, eu acho que é através da matéria que a gente vai fazendo essa ligação, né? E tá aí o transcendental, porque quando eu viro outra coisa, eu tô ali. A minha vida tá ali, né? O Wallace tá ali, né? O Matheus tá ali, né? Então, eu entendo que o transcendental, ele é isso, ele é a nossa transformação de uma matéria, de um material para o outro, que é a mesma coisa, tudo é uma coisa só. Então, é essa ligação que existe entre todos os seres, entre todas as coisas do universo, né? Eu acho que o transcendente é isso, né? E assim, nessa linha, né? Volto ao que eu estava falando no começo também. Se a gente cumpre cada um seu papel em fraternidade, em solidariedade, em benefício do outro, a gente está criando um espaço, um ecossistema, vamos assim dizer, mais compatível com a vida, mais compatível que essa matéria ela se transforme em algo bom, em algo não bom, assim, no sentido de ser bom, de ser ruim, Sim. mas algo que vai se manter. No sentido da unidade algo mesmo, sustentável, né? Algo que respeite o ecossistema e que respeite os outros seres que estão ali, né? Que não destrua, né? Eu acho que o grande X da questão é a gente não destruir o que está rolando, né? Se a gente não destruir, conseguir manter, tá ótimo, né? E aí o transcendental é isso. Eu acho que existe alguma energia no universo, eu acho que existe alguma coisa que faz essa ligação acontecer, né? Então o meu pensamento, meu entendimento sobre Deus ou sobre o transcendente, eu acho que é nessa linha, né? E no sentido de que tudo é uma coisa só, né? Tudo é matéria, tudo é o Big Bang rolando, né? Então isso tudo tá ligado. E por estar ligado, a gente tem que respeitar, né?